Oi, turminha, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Continuem se cuidando, tá? Sempre ficando em casa, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Peguem aí o seu livro de história, tá certo? Hoje nós iremos falar sobre o ciclo do ouro, tá? Vamos falar sobre como surgiu o ouro, tá certo? O porquê que começou a ser explorado o ouro, tá certo? Vamos agora iniciar. Primeiro de início, nós vamos lembrar que Portugal estava no Brasil fazendo o quê? Explorando cana-de-açúcar, né? E o pau-brasil. Mas Portugal estava ganhando mais dinheiro com a produção do açúcar, através da cana-de-açúcar. E aí Portugal estava ganhando bastante dinheiro. Devido a isso, Holanda, que também comercializava com Portugal o açúcar, procurou em outros lugares o açúcar para poder também gerar mais dinheiro do que Portugal. O local que a Holanda ela retirava o açúcar era das Antilhas. Lembre esse nome, tá certo? O lugar que Holanda explorava o açúcar e conseguiu açúcar foi nas Antilhas, tá certo? Então, daí, depois desse conflito entre Portugal e Holanda sobre a cana-de-açúcar, Portugal ele se enfraqueceu, tá certo? A comercialização do açúcar ficou fraca, não ficou mais gerando renda para Portugal, e daí Portugal foi em busca de outro produto para que ele conseguisse mais dinheiro. Daí começou a busca por pedras preciosas, que de início eram apenas pedras preciosas. E dessa investigação que Portugal começou a fazer sobre as pedras preciosas, deu-se origem ao ouro, tá certo? Daí, com a busca das pedras preciosas nos rios, tá certo? Os escravos encontraram também, além das pedras preciosas dos rios, encontrou ouro. Daí Portugal começou a trabalhar em cima de buscas e mais buscas em cima do ouro, tá? Então, os escravos que antes faziam parte da cana-de-açúcar, eles agora começaram a explorar o ouro, tá? Nos rios e nas margens dos rios. Só que nem todos os escravos, eles foram trabalhar na busca dos ouros, tá certo? Na mineração, que assim chamavam, na mineração. Alguns escravos também começaram a trabalhar nas casas dos senhores, tá certo? Como escravos domésticos, fazendo as atividades domésticas, limpando a casa, arrumando. E teve outros escravos que começaram a ser vendedores ambulantes. O que são vendedores ambulantes? São aquelas pessoas que vendem nas ruas, comercializam em ruas, tá certo? Montam suas bancadas nas ruas e começam a vender os seus produtos. Só que os escravos que vendiam esses produtos nas ruas, todo esse dinheiro ia para os seus donos, tá? Não era o dinheiro, os escravos vendiam para si mesmo, não. Eles vendiam os produtos e davam dinheiro aos seus donos. Por quê? Por conta de que nem todo mundo agora nas terras tinha mais a cana-de-açúcar para poder comercializar, porque tinha enfraquecido. Então, o rei de Portugal começou a mineração, né, a busca dos ouros, mas tinha os senhores de engenhos que não tinha essa possibilidade de ir em busca do ouro, e então pegavam os escravos e começaram a colocar dentro de suas casas para fazer os trabalhos domésticos e mandavam outros escravos às ruas para vender os produtos para eles, tá certo? Então, esse nome dos vendedores ambulantes se dá aos escravos negros, tá certo? Chamavam esses negros de negro de ganho. Negro de ganho era o nome que davam aos escravos ambulantes,
tá? Não esqueçam, negro de ganho eram os escravos ambulantes. Então, outros escravos iam para a mineração em busca do ouro e lá ficavam dentro dos rios, né, com os pés dentro dos rios, a maioria do tempo do dia. E nisso, alguns escravos eram acometidos de doenças. Então, geralmente os escravos trabalhavam apenas 8 anos. E depois desses 8 anos, eles acabavam morrendo por conta das doenças adquiridas de tanto trabalhar na mineração em busca de ouro, tá? A mineração ocorreu aonde? Ocorreu em Minas Gerais, tá certo? Os bandeirantes de São Paulo foram os que encontraram o ouro na região, tá? Atualmente no estado de Minas Gerais. E foi aonde encontraram o ouro, tá? Então, devido à exploração ser tanta, né? Os escravos acabavam morrendo e só duravam 8 anos. Só tinham 8 anos de duração de trabalho. Depois que eles encontraram ouro nos rios e nas margens dos rios, também começaram a procurar ouro nas encostas das barreiras, tá certo? Depois começou a exploração subterrâneas, tá certo? Cavavam aqueles buracos, aquelas, né? Um caminhozinho, entravam nas como se fosse tocas e eram chamadas de subterrâneas. E aí eles entravam e procuraram dentro, chamando de mineração, tá certo? O local onde eles buscavam. Além deles encontrar o ouro nos rios, encontravam nas margens dos rios, nas barreiras, né? Nas encostas das barreiras e também subterrâneas, tá certo? Então, também nessa época que houve a mineração, os escravos, eles podiam comprar as suas alforrias. O que é alforrias? Eles podiam comprar a liberdade. É como se eles estivessem comprando a sua própria identidade. Não tem um cartãozinho de identidade? Era como se fosse era a alforria deles. Eles podiam comprar e podiam ser livres. Poderiam vender, poderiam comprar terras, poderiam ser os seus próprios donos, tá certo? Que antes disso eles eram escravos. E aí depois que foi a descoberta do ouro, tá? E eles começaram a trabalhar para os seus senhores e tal, eles puderam começar a comprar suas alforrias e a trabalhar para eles mesmos, ganhar os seus próprios dinheiros. O governo português cobrava muitos impostos, tá certo? Impostos altos, quer dizer, muitos impostos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos, tá certo? Então, os donos dos escravos que trabalhavam na mineração, tá? Eles tinham que pagar impostos. Por quê? Porque eles botavam seus escravos para conseguir o ouro. Os escravos traziam os ouros para eles, né, enriquecendo a eles, e o governo de Portugal cobrava os impostos, e eram impostos muito altos, tá certo? Muito dinheiro. Então vamos relembrar, tá certo? O porquê que o açúcar ele teve decadência no Brasil. Porque a Holanda começou a procurar o açúcar em outros lugares e aí Portugal, que era quem explorava o açúcar aqui no Brasil, começou a perder dinheiro. Então foi aí que Portugal começou a buscar outras fontes de ganhar dinheiro. E aí começou a exploração do ouro, tá certo? Também vamos lembrar quem era que fazia essas explorações do ouro? Os escravos negros. Como é que chamavam os escravos ambulantes? Chamavam de quê? Negro de ganho, tá certo? Não esqueçam. Onde eram feito a exploração do ouro?
nos rios, tá certo? Os escravos ficavam dentro das águas, né, com os pés dentro das águas, procurando o ouro. Também encontravam nas margens dos rios, que é na beira, na borda, tá? Também ao pé das barreiras ou dos montes, e também subterrâneos, tá certo? Em locais subterrâneos. Outras tarefas que os escravos faziam, além da mineração, eram serviços domésticos e serviços ambulantes, tá certo? A única mão de obra que foi, que eram, né, na pesquisa do ouro, na mineração que era usada para isso, era a mão de obra escrava. Eram os únicos que trabalhavam na mineração em busca do ouro, era a mão de obra escrava, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje falando sobre o ciclo de ouro, tá? Temos aí no nosso livro uma leitura falando sobre isso, que vocês primeiro leem, tá certo? Qualquer coisa pode voltar ao vídeo novamente e aí vocês vão, né, fazendo as atividades, e qualquer coisa pode me chamar aqui nos comentários, eu vou deixar as páginas para vocês, e também me chamem no privado, botem lá a foto das atividades que eu vou fazer a correção, tá bom? Uma boa aula para vocês.